Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Morgana Fernandes e nós vamos começar hoje uma pequena aula sobre análise sintática, certo, das orações, e sobre fake news, como identificar fake news, certo? Vou começar a apresentação para vocês. Vamos lá. Análise de fake news sobre coronavírus e análise sintática. O que é uma fake news, gente? São aquelas notícias falsas veiculadas por diversos meios de comunicação, em que as pessoas compartilham boatos, histórias que não são verídicas, compartilham notícias científicas completamente falsas, e as pessoas inadvertidamente compartilham com outras pessoas, e assim cria-se um enorme monstro de desconhecimento. Isso acontece porque a maioria das pessoas recebe os conteúdos e não se preocupa em verificar se aquilo é verdade, de onde veio, se aquilo tem respaldo científico, certo? Então é algo bastante perigoso compartilhar fake news, pode causar caos, inclusive. Então é muito importante que a gente sempre se atente à origem daquilo que nós estamos lendo, tá? Começando. Nós vamos revisar alguns termos da oração, não apenas os termos essenciais, bem rapidinho, apenas para que vocês se recordem. As orações, elas são compostas pelos elementos, não é? E esses elementos podem ser os elementos essenciais, que são o sujeito e predicado, com exceção do caso quando acontece o sujeito inexistente. Essa é a nossa exceção. Temos os termos integrantes, que são aqueles que completam o sentido de outros elementos dentro da oração. Então, por exemplo, toda vez que ocorrer um verbo transitivo direto, eu vou precisar de um termo integrante que se chama objeto direto para completar o sentido daquele verbo. Temos o predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal e agente da passiva. E os termos acessórios são aqueles que podem ou não aparecer dentro da oração e que vão nos dar uma informação extra, certo? Mas, no geral, eles não impactam, não tem grande impacto dentro da oração, se você tirar ou não. Porém, para que a gente tenha uma comunicação mais clara, para que a gente possa fornecer mais informações, é sempre bom colocar esses termos acessórios. Como não é nosso foco explicar cada um deles aqui, eu vou passar para a nossa próxima parte, que parece não ser algo tão importante, mas que eu tenho percebido que vocês têm tido um pouco de dificuldade. Quando a gente fala sobre análise sintática, a gente está falando sobre análise de orações. E para que uma frase seja considerada uma oração, ela precisa de quê? Ela precisa que a gente tenha um verbo. É essencial. Então, a análise sintática envolve orações, que automaticamente significa que a gente tem um verbo naquela construção de palavras ali, certo? Então, é a partir do verbo que nós vamos analisar essa oração. E é o verbo quem vai nos dizer quem é o sujeito. Vai nos dizer quem são os complementos deles, se os complementos são obrigatórios ou não, ok? Então, lembrando novamente, para que a gente encontre o sujeito de uma oração, a gente precisa saber quem é o verbo. Prontinho? Nós vamos começar. Eu tenho primeiro um lembrete para vocês que se trata do seguinte: as línguas, em geral, elas têm uma ordem preferível de apresentar os elementos da oração. Na nossa língua portuguesa, a nossa ordem preferível, ou seja, não é a única ordem, a nossa ordem preferível é sujeito, verbo e complemento, tá? Então, isso facilita muito para que a gente compreenda como utilizar a língua de uma maneira mais próxima do que a gramática normativa solicita. Porque quando a gente tem noção dessa estrutura, a gente consegue trabalhar melhor a concordância, a gente consegue trabalhar melhor o uso da vírgula e entre outras diversas situações. Agora vamos partir para a análise da nossa imagem. Eu vou descrever a imagem para que pessoas com algum tipo de deficiência visual possam saber o que a gente está apresentando aqui. O título dessa imagem, que foi retirada lá do site do Ministério da Saúde, é: todos os países adotam as mesmas medidas para enfrentar o coronavírus. É fake news. O que é fake news? É uma notícia falsa. Então, a nossa imagem começa da seguinte forma. Nós temos uma faixa branca logo no início dessa imagem, onde está escrito coronavírus, em letras maiúsculas e verde escuras, dentro de um quadro laranja. Do nosso lado esquerdo, nós temos a imagem dessa mensagem que foi compartilhada, onde uma mulher diz que mora na Itália e ela descreve toda uma situação de caos que a gente já conhece, causada pelo coronavírus, mas ela apresenta informações dizendo que todos os países devem
funcionar da mesma forma no combate ao coronavírus. E isso é uma informação completamente falsa, ok? Do nosso lado direito, nós temos uma espécie de botão com uma seta amarela, e dentro desse botão, que tem o formato de círculo, nós temos um outro círculo branco com as seguintes informações. O Ministério da Saúde adverte: esta notícia é falsa, não divulgue. E dentro deste círculo branco, nós temos um outro círculo de cor rosa escuro, onde está escrito: isto é fake news. Abaixo desse botão, abaixo desse círculo com uma seta, nós temos a seguinte informação escrita em amarelo: por que é falso? Embaixo disso: as medidas de saúde para o enfrentamento do coronavírus são iniciativas próprias de cada país, não sendo possível afirmar que tais medidas são mais ou menos efetivas. O Ministério da Saúde já publicou portaria que regulamenta a quarentena e o isolamento de acordo com as necessidades do país. Mais embaixo, logo no final da imagem, no nosso canto esquerdo, nós temos escrito em um fundo preto, um retângulo preto, e escrito de amarelo: saúde sem fake news. E embaixo desse retângulo, nós temos um outro retângulo de cor amarela, com o símbolo do WhatsApp, do aplicativo de mensagens, um número, que é o número para o qual você vai enviar essas notícias, para que você saiba se elas são verdadeiras ou não, e logo embaixo disso um site, que é o site do Ministério da Saúde. O número de telefone é 61 99 289 4640. E o site é www.saude.gov.br/fake news. Já no outro canto, no cantinho direito inferior, nós temos a logo do Ministério da Saúde, certo? Essa imagem ela possui um tom verde no fundo, um verde escuro, que não é um verde bonito, não é um verde que lembra coisas boas, não é um verde que lembra saúde, é um verde que lembra lodo, que não traz lembranças boas no geral. E todas as imagens, no geral, essas imagens compartilhadas, elas têm esse mesmo fundo, desse mesmo tom. Então, isso é algo que a gente pode analisar também, a escolha dessa cor pelo Ministério da Saúde. Começando. Apenas lembrando a vocês que eu fiz uma adaptação de algumas das frases para que elas ficassem mais simples de serem analisadas por vocês, certo? Então, nós vamos começar com essas seguintes frases aqui, que são as frases que estão no botão, que fica do lado direito superior na imagem. O Ministério da Saúde adverte a você que esta notícia é falsa. Isto é fake news. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer a análise sintática de uma oração? Se a gente está falando de oração, a gente tem que identificar o quê? O verbo. Você acertou se você pensou o verbo. Quem são os verbos e que tipo de verbos são eles? Nós temos na primeira oração o verbo adverte. E quem adverte? Adverte a alguém, algo. Então, nós temos um verbo transitivo, direto e indireto nesta situação. O nosso segundo e terceiro verbos são o mesmo verbo, que é o verbo um verbo de ligação, tá? Então, vamos partir para a próxima informação, que é descobrir quem é o sujeito e quem é o complemento de cada um desses verbos. No caso da primeira oração, a gente pergunta ao verbo quem adverte. E na oração que a gente tem, a informação é que o Ministério da Saúde adverte. Então, nós vamos colocar no espaço para o sujeito, dentro da nossa tabela, Ministério da Saúde. O verbo nós já temos, e nós sabemos que esse verbo exige dois complementos, um complemento direto e um complemento indireto. Quem são eles? Como complemento indireto, nós temos a você. Por que ele é indireto? Porque ele tem uma preposição atrapalhando que o nosso verbo chegue ao seu complemento, certo? Então, a você é o nosso complemento, nosso objeto indireto do verbo advertir, e que esta notícia é falsa fica sendo o nosso complemento direto. Só que se vocês perceberem, esse complemento direto, ele também possui um verbo. Nós não vamos entrar nesse assunto agora, porque nós não vamos trabalhar, não vou explicar para vocês agora, a questão das orações subordinadas, nem das orações coordenadas. Nós vamos trabalhar apenas com a parte básica, que é encontrar o verbo, encontrar o sujeito e os complementos, ok? A próxima etapa fica para uma outra hora. Na nossa próxima oração, nós temos o seguinte.
Esta notícia é falsa. Então, nós temos o verbo é. Sobre quem esse verbo está falando? Nós estamos falando de esta notícia. Então, esta notícia é o nosso sujeito dentro dessa oração. Esta notícia, sujeito, é o nosso verbo. E quem é o complemento? O nosso complemento aqui é falsa, que está dando uma característica ao nosso sujeito. Portanto, esse falsa, ele está atuando como um predicativo do sujeito. Então, como é que funciona nessa situação? A gente tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito caracterizando esse sujeito. A próxima oração é: isto é fake news. Nós temos novamente o verbo é, verbo de ligação, o nosso sujeito, que é o isto, porque é sobre quem está se dando a informação, isto, e o nosso predicativo do sujeito, fake news. Então, bastante simples. A gente encontra o verbo, encontra o sujeito e encontra a informação complementar que a gente tem ali dentro da situação. Resumindo o que a gente descobriu aqui hoje, o que a gente viu e reviu. Que a análise sintática trata do estudo da relação existente entre os termos da oração. Portanto, só é possível analisar sintaticamente as construções de palavras que possuem um verbo, certo? Os falantes de língua portuguesa se utilizam majoritariamente da ordem sujeito, verbo e complemento, e saber isso possibilita uma escrita mais próxima do que a gramática normativa solicita por diversas razões. Antes de compartilhar algo, deve-se buscar saber a origem daquilo que se está compartilhando, bem como se é uma notícia verídica ou não. E para isso a gente tem diversos meios, são vários os sites que possibilitam que nós descobramos se uma notícia é fake ou se é fato. E a informação mais importante para o momento que nós estamos vivendo, que é: lave bem as suas mãos e utilize a máscara adequadamente. Eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo e eu gostaria que vocês dessem um feedback, me informassem se vocês conseguiram compreender essa situação do sujeito, verbo, complemento, se vocês conseguiram entender o que é uma fake news e se vocês têm algum tipo de dúvida. Só para concluir a nossa pequena aula, eu vou mostrar para vocês o resultado da pesquisa que nós fizemos a respeito do que vocês sentiram durante o ano letivo de 2020. E ele está bem aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar. Eu pedi para que vocês me dissessem quais palavras definiram o ano de 2020, o ano letivo de 2020 para vocês. E nós temos uma palavra campeã, que foi cansativo, e realmente foi cansativo para todo mundo. Tanto para nós professores que precisamos redescobrir as maneiras de ensinar, ok? Quanto para vocês que não estavam preparados, não estavam prontos, novamente por diversas razões, para esse tipo de situação. Temos também a palavra chato, temos a palavra frustração, e assim, temos muitas palavras boas também, aprendizagens, transformação, resiliência, e cada palavra dessas tem sua importância aqui dentro desse contexto que a gente teve, mesmo que ela não represente algo bom, certo? É algo que fez parte do momento que nós vivemos, e é importante que vocês tenham me falado isso. Eu gostei bastante de vocês terem participado desse pequeno teste. Então é isso, gente. Eu espero vocês para a nossa próxima aula e continuem estudando, ok? Tchau, tchau.